Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do podcast Horizontes Digitais, organizado por professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões legais sobre o universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui, mais uma vez, com meu colega, professor Alberto Alvadia. Alberto, tudo bem? Seu alô inicial. Olá, Gilvan. Olá a todas e todos. Prazer estar aqui novamente em mais um episódio de Horizontes Digitais. Pessoal, hoje a nossa conversa é sobre a letra da música Pela Internet, de Gilberto Gil, e o contexto sociotecnológico do momento em que essa música foi lançada. Para vocês terem uma ideia, no dia 14 de dezembro de 1996, pela primeira vez no Brasil, nós tivemos o lançamento de uma música na internet. Essa música Pela Internet do Gil, e com uma transmissão ao vivo. Essa música, ela faz parte de um álbum chamado Quanta, do Gil. É um álbum duplo que foi lançado alguns meses depois. Nessa época, o Gilberto Gil teve uma parceria com a IBM, que até hoje é uma das grandes corporações na área tecnológica, para poder viabilizar essa transmissão da música ao vivo. A gente tem que considerar que, nessa época, fazer uma live em 1996 não era uma coisa tão simples, tão trivial, como a gente anda vendo atualmente e como vimos bastante durante a época da pandemia. Bom, a gente vai indicar ao nosso ouvinte procurar a música nas plataformas de áudio. A versão original, ela tem uma pegada bem alegre, um ritmo bem dançante, praticamente um samba, e a gente vai dar uma resumida na letra por aqui. Vamos lá. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada e um barco que veleje nesse infomar? Que aproveite a vazante da infomaré, que leve um oriqui do meu velho orixá, ao porto de um disquete de um micro em Taipé, um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois de um hotlink num site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede para manter o debate, juntar via internet um grupo de chat de Connecticut. Eu quero entrar na rede, promover o debate, juntar via internet um grupo de chat de Connecticut. De Connecticut acessar o chefe da Milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus para atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede para contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Bom, é isso. Um detalhe de curiosidade. Em 2018, o Gil lançou uma outra canção chamada Pela Internet 2, com um ritmo mais de reggae. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Então, Alberto, a gente escolheu essa música muito por causa desse contexto, né, social de anos 90, 1996, mais especificamente. E aí, o que você tem para nós sobre isso? Olá, Gilvan. Não, então, bem interessante você iniciar a sua fala já frisando que a música foi a primeira lançada, né, de forma online ou virtual, né? E a gente lembrar de que isso não era uma prática comum, como hoje em dia supõe, né? Mesmo até em redes sociais de ampla utilização como o Instagram, qualquer pessoa com uma conta de usuário faz uma transmissão ao vivo, que a gente pode chamar de live, né? Qualquer um de nós, basta ter uma conexão razoável de internet, um smartphone. Então, interessante começar pensando isso, né? Como é que coisas que há 20 e poucos anos atrás eram extraordinárias, excepcionais, né? Eram para serem realizadas requerisse de uma estrutura, um planejamento, e hoje essas coisas estão ao toque, né, de um polegar, literalmente na palma das nossas mãos, né? Eu só, antes de
falar do tema que você apresentou especificamente, recuperar aqui uma memória aí, pessoal, mas que vou compartilhar não somente contigo, mas com todos os nossos ouvintes aí, que viveram a juventude e a adolescência dos anos 90, e para aqueles que não, que chegaram depois, né, fica esse registro aí como reflexão e como paralelo. Eu lembro bem de que o acesso a músicas não era, né, tão imediato quanto hoje em dia, por exemplo. Né? A gente ou tinha que adquirir a peça material propriamente dita, seja um LP, seja uma fita cassete, eram as duas mídias disponíveis, ou esperar que a música que você quisesse ouvir passasse no rádio. Isso, em relação a isso, a gente não tinha qualquer controle. Né? De fato, se você quisesse ouvir muito uma música, você precisava ficar ali de plantão no rádio ouvindo até que ela tocasse. E uma alternativa para tê-la a qualquer tempo era fazer uma gravação, né, em uma fita dessas tipo virgem, que também eram comercializadas, para que você pudesse gravar, mas novamente, ou de quem tinha a mídia, ou de quando passasse no rádio, sendo que quando passava no rádio, muitas vezes, no meio daquela frase que você esperava, no meio do refrão famoso, aparecia ali a vinheta da emissora, né? Então, causava alguma frustração. Só essa recuperação breve de início, porque é interessante pensar que hoje em dia, com um telefone e com uma conexão de internet, a gente pode acessar instantaneamente toda a discografia da infinita maioria dos artistas, isto é, todos aqueles que estão disponíveis nessas plataformas que a gente chama de streaming, né? Assim, difícil de a gente encontrar algum artista que não está cadastrado nessas plataformas. Então, um paralelo interessante ligado à memória afetiva que eu achei interessante compartilhar por vocês. E aí vale a pena te lembrar, então, como é que era esse acesso à virtualidade, digamos assim, no ano de 96, né? Muito limitado, né? Poucas informações, bastante rudimentar em relação hoje em dia em matéria de dispositivos, né? Não havia o telefone celular ainda em 96, pelo menos esse como nós conhecemos, de ampla utilização. Eu lembro bem que eu tinha uma pessoa que eu conhecia que tinha um aparelho que era super pesado, você plugava ele na tomada por 12 horas para recarregar e ter uma autonomia de 2 ou 3 apenas falando, né? Não mandava SMS, WhatsApp tampouco, aplicativos, tudo que a gente conhece hoje, né? Inexistia naquele primeiro modelo. Então, em 96, o cenário era bastante diferente. E a gente vê que na letra da música, portanto, agora entrando no mérito, já aparece uma porção de palavras que hoje em dia elas são comuns para a gente, mas que na época não eram, né? Web, site, gigabytes, o disquete talvez o mais familiar, porque já era usado nos primeiros computadores do fim dos anos 80, ali, quem trabalhava com isso, Giovan, deve ter dado seus primeiros passos no mundo da informática, né, utilizando computadores com disquete, pode depois falar melhor sobre isso, Hotlink, Hacker. Então, ou seja, a música, né, como as expressões culturais geralmente o fazem, elas acabam galvanizando fenômenos, expressões de um certo momento histórico, social, né, em obras, em poesia, como no caso da música. E a gente já percebe, portanto, aí a música retratando o inaugurar, o raiar de todo um conjunto de palavras, um conjunto semântico que hoje é muito familiar a qualquer um de nós, mas que na época não era, né? Recuperando, né, semanticamente outros termos, como vírus e rede, por exemplo, né? Rede, que é o português de web, né, que ganha nova conotação agora com rede de computadores, rede mundial, e vírus, que a gente conhecia, né, da saúde, acaba agora entrando também na virtualidade, né, como programações, Giovan também pode falar um pouco melhor sobre isso, que afetam o funcionamento daqueles dispositivos. Também tive ali uso de neologismos muito interessantes, né, como infomar, por exemplo, né, ou seja, navegar tornou-se também uma recuperação semântica, sinônimo de usar a internet. Você navega num site, navega numa plataforma, né? Então navegar foi apropriado e o Gilberto de antenado com isso, na composição dele usa a palavra informar, que vai seguindo de velejar, jangada, vazante, ratificando, portanto, termos que se consolidaram no uso da própria internet. E aí, para finalizar essa primeira questão, a gente vê também uma coisa interessante, né? Com um olhar sociológico, né? Não tem como a gente se debruçar sobre essa letra e não pensar no conceito de aldeia global, que foi cunhado pelo canadense Marshall McLuhan quase 30 anos antes da música existir. Lá nos anos 60 do século XX, né, o McLuhan já enxergava uma série de transformações perpetradas pela introdução desse novo modelo de tecnologia,
né, calcada na comunicação e na interação entre atores, e já anunciava, né, reflexões que faziam juízo sobre que transformações isso promoveria na vida humana, termos de interação, termos de consumo, de participação políticas. E, para finalizar, que o Gilberto Gil coloca na música, quando ele cita uma porção de cidades dos 5 continentes, né? Taipei, Helsinki, Nepal, Gabão, Connecticut nos Estados Unidos, Rio de Janeiro, que aparece aqui, né, representado pela Praça 11, Calcutá na Índia. Então, ou seja, está sendo colocado então uma realidade em que o mundo inteiro teria fronteiras encurtadas ou até mesmo suprimidas por meio da interação maximizada, né, pelo encurtamento das distâncias. É muito legal esse seu retrospecto, Alberto, até porque eu também vivi essa época, né? Assim, pela minha geração, a gente pegou toda a mudança, né, que aconteceu com a chegada dos computadores pessoais nas residências, e eu também acompanhei a chegada da internet, né? Se eu não estou enganado, em 1995, foi o primeiro ano onde a internet ficou disponível comercialmente no Brasil. Antes, para ser acessada, você precisava ter um cadastro em determinadas instituições, e depois não, né? Foi a época dos primeiros provedores de internet. E eu lembro que eu comecei a acessar a internet realmente no ano de 1995, né, 96, tal. E foi muito boa a sua lembrança dessa teorização, né, sobre uma aldeia global se formando, porque realmente esse era o espírito, né, e eu acho que isso acaba sendo registrado na música do Gilberto Gil, de que as pessoas estavam muito empolgadas com o nascimento do que seria uma grande aldeia global, ainda que funcionando de forma virtual, né, por conta da internet. Então, por causa disso, por exemplo, muita gente falava assim: olha, a internet vai ser um espaço assim, sensacional, de muita criatividade, onde cada um vai poder produzir o seu próprio conteúdo, né? Já se falava isso. Eu poderia criar um texto e publicar esse texto na internet para qualquer pessoa do mundo vê-lo. Né? O Gil cita a questão do website, né? O website, até hoje essa palavra é utilizada, é o quê? É uma informação, né, num formato de texto, com figuras, né, o famoso hipertexto que a gente tanto vê na web atualmente. E qualquer pessoa, desde aquela época, né, percebeu que era possível que esse texto fosse construído por você mesmo, né? Essa autonomia de cada um, de cada indivíduo, de gerar o seu próprio conteúdo e colocar ele disponível num grande coletivo, digamos assim. E até eu me lembro de uma historinha, assim, né? Realmente foi justamente na segunda metade dos anos 90, onde a gente começou a utilizar aqui no Brasil, mas também em outros países, esse conceito de navegação, né? Essa metáfora de você estar num grande mar navegando, né? A gente e também muito porque um dos primeiros programas que a gente usou aqui no Brasil, né? No Brasil e no mundo, né? E que fez muito sucesso para acessar a internet era o Netscape Navigator, né? Olha o nome, né? Netscape Navigator. Então, por causa disso, até hoje a gente usa realmente essa expressão do ato de navegação, né? De você, como se você estivesse caminhando para lá e para cá, a princípio sem início, sem fim, como acontece realmente em todo o formato que a gente tem, no que a gente chama agora de web, né? Essa grande teia mundial conectando todo mundo. Então, Alberto, vamos pensar agora uma outra situação. Nós tivemos também, digamos assim, em 2018, uma certa, digamos assim, atualização da música, né? O Gil ele lançou em 2018, ou seja, uma diferença de 20 e poucos anos, uma outra canção chamada Pela Internet 2, né? Onde ainda existe, né, essa brincadeira, né, com o mundo tecnológico, algumas terminologias, mas aí ele já mudou um pouquinho o enfoque, não é isso? Sim, sem dúvida. Inclusive a música se chama Pela Internet 2. Né? Você lembrou muito bem que ela tem um ritmo, né, com elementos de reggae, mas procurou, né, dialogar aí diretamente com a música composta em 2018 para 22 anos depois, né? E já assim deparando-se, portanto, com uma outra realidade, né? Com o desenvolvimento assim de uma série de inovações, né? E com uma série de outros caminhos percorridos em relação ao que estava colocado para esse ambiente de virtualidade 2 décadas antes, né? Mas a gente já pode perceber, né, uma passagem
da primeira música para essa, em alguns trechos lá da primeira música, que ele fala vírus mafioso, ataque a programas, ou seja, já tinha, né, um germe ali na sensibilidade do Gilberto Gil sobre questões que potencialmente, né, estavam sendo trazidas com a novidade que se anunciava naquele momento, né? Então, além de nessa nova versão, ele já tratar os temas que outrora estavam sendo no presente, ele passar para o passado, né? Que agora nessa nova versão, na última versão ele fala, criei meu website, lancei minha homepage, isso lá atrás, né? Ele também se coloca numa posição de vanguarda também, né? Em termos de sensibilidade, percepção da realidade, quando ele já aborda modalidades que só recentemente, agora 2020, 21, 22, e bem fortemente 24, já é 25, modalidades de operação, né, nesse ambiente, que são as chamadas criptomoedas, né, as moedas virtuais. Quando ele fala em garimpar nas terras e nas serras peladas virtuais. Então, usa uma imagem de um local histórico brasileiro, né, Serra Pelada, a gente não vai ter tempo de abordar aqui agora, mas que recomendo quem se interessar pesquisar para conhecer o que foi a Serra Pelada. Então ele já traz esse elemento aqui quando ele fala na estrofe garimpar nas terras e nas serras peladas virtuais, referindo, portanto, às moedas que estariam, né, no ambiente aí de garimpagem, né, são termos de mineração, inclusive, esses dois termos são bem utilizados nessa modalidade de transação monetária e financeira. Outro ponto interessante também que é lembrado é uma questão que hoje em dia também está muito sendo colocada, inclusive pela saúde, né, que é o tempo de tela, ou seja, o tempo que as pessoas ficam expostas à tela, como é que isso impacta, né, na disposição das pessoas, como é que a radiação das telas impacta, né, nos olhos das pessoas. Então, assim, tem tanto a parte fisiológica quanto a parte emocional das pessoas, ou seja, o que a captura pelos gadgets, né, pelos aparelhos eletrônicos tem provocado na sociabilidade humana e também na saúde humana. Então não é nem só na saúde, nem só nas relações, mas é em ambas em interação, inclusive, que quanto mais tempo você fica parado, né, letárgico, menos atividade você faz, né, quanto mais você pede coisas para irem até você, como em termos de consumo, por exemplo, e menos se desloca em relação às coisas, menos interação social você produz por um lado, menos exercício e atividade você promove pelo outro. Então, ou seja, é bem interessante, né, essas coisas que o Gilberto Gil volta a chamar a atenção nessa segunda versão. E sobre a questão, né, socioemocional, também tem uma lembrança dele na parte que ele fala: estou preso na rede, né, abre aspas, estou preso na rede, que nem peixe pescado, é zap zap, é like. Então, ou seja, o quanto as expressões humanas hoje, né, ou seja, está motivada pelo reconhecimento pelo outro, né? Pelo prestígio confirmado de si através de comentários, de engajamentos, e o quanto no uso profissional das redes isso significa também o sustento de pessoas, né? Então, quanto pessoas estão se expondo cada vez mais, criando coisas, né, aleatórias muitas das vezes, em busca de angariar likes, que por um lado, né, podem reverberar em maior autoestima, por outro, podem reverberar algum dinheiro para o seu sustento. São muitas pétalas, né, dessa cebola que a gente pode ir e sobre as quais a gente pode ir refletindo, e elas estão bastante presentes aqui nessa música do Gilberto Gil, né? Então a gente vê que, como a música é de 2018, né, ela ainda não toca em algumas dimensões que também vem assolando mais fortemente as sociedades nos últimos anos, né? Sobretudo no Brasil, a gente vê amplamente na mídia agora tratado, né? Que é a questão, por exemplo, da aposta em jogos esportivos, né? Quem sabe aí numa música pela internet 3, né? Se é que será necessário, espero que a gente possa criar mecanismos sociais, né? De controle e de regulação que não façam, né, esse tipo de coisa se tornar uma epidemia ou algo que provoque danos mais severos nas finanças e na vida pessoal das pessoas, né? O que a gente espera mesmo, né, Gilvan, é que em caso de uma nova versão vir a ser realizada, ou pelo próprio Gil ou por outro artista qualquer, né, a massificação de políticas de ódio, de violência, de preconceito e de discriminação, elas sejam apenas uma parte do passado e não precisem, né, ser relembradas para serem problematizadas e superadas, né? Que a gente consiga, né, enquanto humanidade, sanar essa tragédia aí que tem sido amplamente divulgada nas mídias, antes que se torne necessário
aprofundar o nosso debruçar sobre elas em decorrência de danos que, porventura, elas já tenham causado. Gilvan. Sim, eu aproveito para convidar o nosso ouvinte a conhecer então a música original de 96, né? Caso você ainda não conheça, essa é uma canção bastante conhecida do Gilberto Gil. E aí também aproveitar e conhecer um pouco a Pela Internet 2, né, de 2018, né? É facilmente encontrável nas plataformas digitais de hoje em dia. Agora, Alberto, a gente está caminhando já para o final do nosso episódio. É interessante a gente perceber que, assim, principalmente pela música de 1996, havia todo um clima, né, de otimismo, né, de final dos anos 90, com a chegada da internet, a formação desses grandes coletivos, né, virtuais, né, uma época em que as pessoas começaram a se acostumar a usar o e-mail, depois a gente teve a época de fazer os bate-papos virtuais, fora outras tecnologias que foram surgindo e já desapareceram também. Mas, assim, eu acho que a palavra que representa muito, né, o que está registrado na canção do Gil é um otimismo, né, com a chegada da internet que muitos não conheciam. E a gente agora, assim, analisando esse movimento da internet, né, o quanto ela se desenvolveu nesses quase, né, 30 anos, né, desde o lançamento dessa primeira canção, eu queria assim, né, já caminhando para o final, realmente, o quanto você identifica assim de aproximação, distanciamento que a gente teve em relação a essas expectativas, né, que foram imaginadas na época, né? Eu mesmo me lembro que a gente estava muito empolgado na área da informática com a chegada da internet, né? A gente na época começou a oferecer muitos cursos na área de informática, onde as pessoas leigas aprenderiam até a fazer sites, né? Isso existe até hoje, mas digamos assim, isso foi se dissipando conforme os anos foram passando. E aí, o que você tem sobre isso para nós também? Não, sem dúvida, né? É fácil a gente comprovar hoje em dia o avanço da internet, no espaço que a internet ocupa nos mais diversos campos da vida humana, né? Nosso próprio trabalho aqui agora, né? A nossa atividade de podcast Horizontes Digitais, ela só pode estar sendo realizada justamente por nós podermos estar contando com todo um conjunto tecnológico que torna possível, né, a minha conexão contigo, a nossa interlocução regular de preparação, de pensar, a gravação que está sendo realizada agora, a audição que os espectadores vão fazer em algum momento, a hospedagem em certos espaços. Então, assim, só com esse exemplo aqui do próprio podcast, sem sair dele, a gente já percebe, né, o quão intenso e quão plena é a participação da internet nas nossas atividades, né, mais cotidianas, né? A gente pode pensar em diversas outras, como acesso ao consumo, né, que a gente compra na internet eventualmente, ou também eventualmente comercializa vendendo, que a gente troca, o que a gente pede no restaurante, o que a gente participa politicamente, dando nossa opinião, expressando ali os nossos desejos, petições online que as pessoas realizam, né, as manifestações que fazem sobre diferentes assuntos, os espaços de relacionamento, né, de amizade, relacionamentos afetivos que foram inaugurados e que dinamizam as interações, a divulgação de informações, né, on time ali, ou seja, a tempo real, vindas de todos os cantos do mundo, né, na velocidade de um piscar de olhos. Então, assim, realmente a internet se provou, né, uma dimensão que acaba reunindo ali boa parte, uma parte muito significativa da vida humana hoje. A gente pensar hoje o mundo sem internet, claro que será possível, mas ela terá que haver toda uma readaptação, porque hoje em dia as burocracias institucionais, né, ou seja, rodam todas em plataformas, estão hospedadas, então, ou seja, de fato, sem a internet, nesses 30 anos, ocupou um espaço muito significativo na vida. Né? Agora, a questão, né, que inclusive o McLuhan, recuperando o conceito de odeio global do McLuhan, a questão que se colocou para nós, de uma perspectiva mais crítica, é aquela que o geógrafo brasileiro Milton Santos traz, né, justamente apontando questões para essa noção, né, que a gente pode interpretar como ufanista da aldeia global, como sendo um espaço, né, plenamente democrático, assimétrico, de intensa conectividade, de emergência, né, de novos atores em pé de relativa igualdade para trocas. As coisas se provaram que não são bem assim, né? Ou seja, o próprio Milton Santos coloca, né, que em ambientes que continuam sendo mediados por tecnologias, por equipamentos, se quiser, eu vou me arriscar aqui, João, a linguagem
que é da tua matéria, por softwares e hardwares que seguem sendo de propriedade de grandes corporações, como era na vida, vou chamar aqui entre aspas, pré-internet, as relações assimétricas de poder, as relações de dominação permanecerão presentes e com grande poder de influência. Não é à toa que também recentemente, cada vez mais, vem se problematizado e denunciado a questão do controle por algoritmos que privilegia certos conteúdos em detrimento a outros, né? As políticas de controle da informação e de checagem, né, com as quais as chamadas Big Techs, que são as grandes empresas de comunicação e informática do mundo, devem se comprometer, e o que tive recentemente na fala de grandes CEOs dessas empresas, né, uma em especial, foi, na verdade, dar margem para a gente pensar que se está indo, dando uma guinada para a contramão desse tipo de expediente, importantíssimo, que é de checagem de fatos, não é? Então, ou seja, a gente percebe que caminhados 25 anos, aí 30 anos, né, muita coisa mudou. Né? Muita coisa mudou em termos de avanço do espaço que ocupa. Agora, de que forma esse avanço se deu? Né? É preciso olharmos para isso e aprendermos com as questões para desenvolvermos e para aprimorá-las. Que a gente possa utilizar a tecnologia cada vez mais para otimização das relações, para garantia do bem-estar comum e não, né, permitir que elas sejam simplesmente um reforço e, pior, muitas vezes mais competente, mais veloz, de relações de dominação, de assimetria, que são estruturantes em toda ou em boa parte da história da humanidade. Beleza. E aí aproveito para dar uma dica para o nosso ouvinte. Nós vamos continuar essa discussão, tá, pessoal? No nosso próximo episódio, sem dar muito spoiler, nós vamos continuar abordando essa questão, né, da tecnologia sendo representada na música. E aí vamos falar um pouquinho, né? Vou deixar o nosso ouvinte bastante curioso. A gente vai falar de uma outra música, de um outro compositor muito famoso aqui no Brasil, cantor também. Mas aí eu vou esperar você no nosso próximo episódio. Alberto, vou te pedir as suas despedidas, alguma dica aí para o nosso ouvinte de finalização? Vamos lá. Tem sim, Gilvan. Tem um documentário muito bom chamado Encontro com Milton Santos, O Mundo Visto do Lado de Cá. É do cineasta premiadíssimo, né, Silvio Tendler. Eu acho que é uma obra que dialoga, né, frontalmente com o debate que nós tivemos aqui, né, uma perspectiva do terceiro mundo, por isso o nome do lado de cá, uma perspectiva da periferia do mundo, periferia dos dominados, dos subalternos, mas que pretende nos encher de esperança para transformar a realidade, né, de assimetria nas relações que a internet tem contribuído para perpetuar nessa seara crítica, né, e mais de um olhar mais acurado que deve ter sobre ela. Então fica a dica, eu acho que é um documentário que se encontra sem muita dificuldade pela internet, né, pelos sites, pelas plataformas dedicadas a obras audiovisuais, e com certeza vai ser um excelente complemento aí para o ouvinte após ouvir o podcast. Um abraço e até a próxima. É isso, boa dica. Então, pessoal, a gente então vai se ver no nosso próximo episódio, continuando essa discussão do podcast Horizontes Digitais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.